maravilhosos. Eu recomendo para vocês. Aleluia. Cumprimentou sua paz do Senhor? Amém? Vou falar rapidinho hoje. Semana passada eu estourei meu tempo, sabe? Aí o Carlos já falou assim, que você não pode demorar muito não, senão vai dar ruim depois. Então vamos lá. Eu quero ler uma passagem com você. Onde que está? Hoje está... Pode sentar, gente. Pode ficar à vontade, tá? Está ali o Caio, né? Nosso amigo. Deus abençoe também muito. E eu vou ler aqui em Atos 12, 4 e 5. Só para a gente entender um contexto. Atos 12 vai falar de Pedro. Então, versículo 4 diz assim: tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. 4 vezes 4, 16. Eram 16 soldados de escolta de Pedro. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Eu fico lendo esse versículo e a gente pode imaginar que o grande milagre que foi feito foi Pedro ser solto. Mas vamos entender um pouquinho do contexto desse versículo. Quando aconteceu isso com Pedro, Jesus já havia ressuscitado e já tinha ascendido aos céus. E a história do cristianismo estava sendo abalada, começando por aí, antes, né? Herodes tinha maltratado as pessoas da igreja, tinha mandado matar Tiago a fio de espada. E Tiago era um dos discípulos de Jesus mais próximos que Jesus tinha. E a morte de Tiago agradou os judeus. Então Herodes mandou prender Pedro também para a popularidade dele ficar melhor. Prenderam Pedro, né, como a gente leu, colocou ele na prisão. Mas na noite antes de ser julgado, porque a morte para Pedro era certeza, era real. Ele ia morrer no outro dia. Mas na noite anterior, a Bíblia fala que Pedro dormia. Tinha guardas na prisão, muito bem vigiada. Mas uma luz brilhou na cela. E a gente acha que realmente o milagre, foi ele ser solto. Você já imaginou uma prisão com muitos guardas? E de repente, de noite, não sei que hora que era, mas talvez de madrugada, vem uma luz do nada. Quantos soldados começaram a gritar? Quantos soldados começaram a falar: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quantos soldados pediram misericórdia? Porque não sabiam o que estava acontecendo. Mas olha só. Teve luz. O anjo estava lá dentro da cela. E o anjo precisou tocar em Pedro para que ele acordasse. Pensa. Gritos,
né? As pessoas gritando, uma luz enorme, a pessoa está dormindo. Como assim? Ele ia morrer no outro dia, mas ele estava dormindo. E profundamente. Em algumas traduções bíblicas diz que Pedro estava dormindo como um bebê. Ele dormia profundamente. Será que se a gente soubesse que alguém ia matar a gente, né? Nesse mesmo contexto, será que a gente ia dormir? Será que a gente ia dormir tão profundamente? Ou a gente ia tentar ver de alguma forma, sair disso, procurar um advogado? O que a gente faria? E Pedro estava dormindo. Ele dormia profundamente não porque ele queria ser liberto, mas porque ele confiava. Porque ele confiava. As nossas preocupações nos fazem esquecer de quem ele é. Pedro não tinha esquecido de quem ele era. Pedro não tinha esquecido de que Jesus tinha feito algo na vida dele. Ele poderia até morrer naquele momento, mas ele estava tranquilo. Quando Jesus estava em meio à multidão, antes lá em Marcos fala que Jesus estava na multidão e um centurião chegou perto de Jesus e falou para ele: Jesus, basta uma palavra para o Senhor dizer que a cura vai chegar para o meu servo. Ele não se sentia digno de receber Jesus, mas ele sabia que uma palavra de Jesus bastava. Meu irmão, Pedro estava presente quando aconteceu isso. Pedro estava presente em todos os milagres de Jesus. Ele confiava em Jesus. O centurião confiava em Jesus. Sabe? É quando a gente está sem força mesmo, que a situação está grave, a gente acredita que Jesus não perde o controle de nada. Irmãos, é confiar em Jesus. Como eu falei, o maior milagre de Jesus pode ter sido realmente ali, ele ser solto através daquele anjo, pode ser. Mas Pedro estava dormindo. Ele estava dormindo profundamente porque ele sabia que ele podia morrer ou que ele podia viver, mas que Jesus estava na vida dele porque ele sabia em quem ele confiava. Semana passada nós falamos sobre a tempestade do coração, que Jesus quer acalmar a tempestade do coração. E Jesus continua querendo acalmar a tempestade do seu coração. Mas você precisa confiar nele. Você precisa acreditar nele, que ele pode fazer. Acreditar e ter fé. E às vezes quando a gente fala sobre fé, a gente espera, a gente se baseia em probabilidade, né? A gente quer que Jesus cura, mas aí a gente procura quem foi curado. Às vezes a gente procura lá quem foi curado pelo Covid. Quantos por cento quem foi curado pelo Covid? Nossa, será que eu vou conseguir sair disso? A gente procura muito basear em probabilidade, em matemática. Com Jesus não. Com Jesus não. A fé não se baseia em probabilidade. A fé, a esperança não se baseia em probabilidade. Porque se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Sobre o centurião não tinha nenhum milagre de Jesus curado à distância. Mas o centurião acreditou que ele podia fazer. Não tinha probabilidade nenhuma. Mas a fé que ele tinha curou o servo dele. Que hoje a nossa fé possa ser aumentada. Que hoje você possa crer mais em Jesus. Que Jesus pode visitar a sua casa, a sua família. E mesmo que seja a família de longe, em outro estado, em outro país, Ele pode. Ele pode. E você vai ficar sabendo só da notícia que Ele foi até lá.
que Ele curou, que Ele abençoou, que Ele prosperou. Mas nós precisamos acreditar que Ele pode. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.